Mais uma noite que o Vasco termina o campo, deixa o jogo vaiados pela torcida. Fala, torcida do Vasco da Gama, estamos aqui em São Januário, onde o Vasco foi derrotado pelo Bahia pelo placar de 1-0, né? Um jogo em que o Vasco até começou parelho com o Bahia, as equipes se revezando. Quando uma equipe subia a marcação, a outra tentava quebrar a linha com toque, expressão, bola nas costas principalmente. O Vasco hoje tentou, enquanto o jogo estava 0-0, aproveitar esse bloco alto do Bahia, atacar as costas do time, né? Mas o problema é que o Vasco, nos 20 minutos do primeiro tempo, sofre um gol de uma bola parada do Bahia, em que o Juba aparece sozinho no meio da área. A linha de defesa do Vasco ficou toda dentro da pequena área. Ninguém marcou o Luciano Juba, que apareceu sozinho na marca do pênalti para bater no canto do Léo Jardim e fazer 1-0. Depois disso, o Vasco teve ainda mais o controle da partida. O problema é que foi uma coisa que a gente está acostumado a ver nos jogos do Vasco, né? Ter muita posse de bola e não conseguir ser incisivo, não conseguir chegar perto do gol. Teve uma boa jogada com uma falta do Coutinho, que o Brenner errou o rebote. Tiveram algumas escapadas, né? Muita bola na área do Vasco cruzada. O Brenner não é um jogador de tanta característica aérea quanto o Verratti era, por exemplo, ou como é o Spinelli, que entrou no segundo tempo. Mas o Vasco cruzou muita bola no primeiro tempo e foi para o intervalo, enfim, tendo a posse de bola, mas sem conseguir ser efetivo. Na volta do segundo tempo, a torcida já criticou bastante, o time vaiou, gritou que era obrigação ganhar no Caldeirão na ida para o intervalo, né? E na volta do segundo tempo o panorama foi semelhante, o Bahia tentando explorar os contra-ataques, até a metade do primeiro tempo o Bahia até estava bem tímido, teve uma escapada com o Luciano Juba, mas o Vasco conseguia precaver com relação a essas escapadas do time baiano. Agora, o Vasco continuou sendo aquele time que bota a bola na área e não conseguia chegar, faltou um jogador talvez de presença da área nesse segundo tempo. E aí o Spinelli, ele entra na vaga do Brenner, né, um jogador um pouquinho mais de presença física, e o Vasco tira o Piton também, que é um jogador que gosta de cruzar a bola na área, e coloca o Paulo Henrique. O Puma vai para a esquerda jogar improvisado e o Paulo Henrique joga pela direita. E aí o Vasco basicamente segura um pouco os cruzamentos, para de cruzar um pouco, e aí as alterações começam a trocar jogadores que não são da mesma posição, e o time começa a perder um pouco a característica, os jogadores um pouco perdidos em campo. Então as alterações acabaram piorando o futebol. O Vasco estava mais perto de empatar o jogo no primeira metade do segundo tempo do que do segundo depois que as alterações aconteceram, né? Então, assim, é um jogo que o Vasco acabou, depois das alterações, dando espaço até para o Bahia. No final da partida, o Bahia conseguiu cozinhar o jogo, basicamente a bola não rolou, e o Vasco com muita dificuldade de ser incisivo para empatar a partida. Agora o Vasco volta a campo no próximo sábado, também às 9h30 da noite, aqui em São Januário, pelas quartas de final do Carioca, para enfrentar o Volta Redonda, uma partida importante, né? Já que o Vasco tem esse sonho de ganhar o Carioca. Foi comentado internamente que título para o Vasco é uma coisa muito importante e o Vasco vai buscar, não importa qual seja Carioca, Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro, o Vasco tem o interesse, tem a vontade de ser campeão, voltar a ser campeão nessa temporada. E para você ficar ligado em tudo que acontece no Vasco, é só seguir o Lance nas suas redes sociais, no YouTube e também no site.